notícias internacionais. A Suprema Corte dos Estados Unidos encerrou o ano judiciário com decisões que representaram tanto vitórias quanto derrotas para Donald Trump. Nos últimos 2 dias, os ministros deram aval a parte da agenda do governo, mas também impuseram limites à atuação do executivo. Entre as principais vitórias de Trump estão a autorização para avançar com a redução do funcionalismo público federal, a possibilidade de demitir dirigentes de agências independentes e a decisão que restringe o alcance de liminares nacionais contra medidas do governo. Mas uma pauta importante foi derrotada pelo presidente Donald Trump. Ele teve essa derrota aí, que é a questão do processo legal de pessoas que podem ser deportados e a manter barreiras a algumas mudanças pretendidas pela Casa Branca. A questão do turismo de nascimento nos Estados Unidos, que é uma proposta muito aguerrida do presidente Donald Trump, foi barrada pela Suprema Corte norte-americana. Eu já quero conversar com quem entende do assunto e vou chamar Orian Fancelli, nosso analista de política internacional. Orian, muito boa tarde. Já quero começar te perguntando o seguinte: decisões da Suprema Corte americana mostram que Donald Trump não tem tanto poder assim e que, nos Estados Unidos, diferentemente aqui do Brasil, existe segurança jurídica? Olha, Neila, bom, primeiramente, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com você. Que pergunta difícil que você me faz, hein, trazendo essa comparação para a realidade brasileira. Mas o que essas decisões elas dizem sobre, talvez, aí o controle do Trump sobre a Suprema Corte? E eu acho que essa é uma pergunta central e a resposta, talvez ela seja um pouco mais desconfortável para o Trump do que ele gostaria de admitir, porque durante muito tempo se construiu a narrativa de que essa seria ali a corte do Donald Trump. Afinal, ele indicou 3 dos 9 juízes, né? Mas o que essas decisões que aconteceram nos últimos dias mostram é que essa narrativa ela era talvez no mínimo prematura, porque os próprios indicados dele votaram contra ele em questões que eram consideradas vitais para o trumpismo. Todos apareceram ali do lado, entre aspas, errado para o Trump em momentos que eram momentos muito decisivos. Então, mesmo sendo indicados por ele, o que o Trump quer é menos uma bússola para esses juízes do que enfim, acho que o ponto central aqui é que o fato de a corte ela ter rejeitado o decreto da cidadania, ele não deve ser lido como um freio robusto ao excesso do Trump. Por quê? Porque essa decisão, pelo menos, ela foi extremamente estreita. Havia quem pensasse que lá atrás, esse placar dessa decisão dizendo ali que quem nasce nos Estados Unidos precisa ter pai e mãe norte-americanos também para ter o direito de receber a cidadania, algo que o Trump ele tenta reverter no seu primeiro dia de mandato. Havia gente dizendo que esse placar ele poderia ser de talvez 8-1, mas o que a gente viu na prática foi algo muito mais apertado, né? 5-4 no mérito constitucional. Então, isso acaba complicando bastante, por um lado, a situação do Donald Trump, porque naqueles temas que são mais importantes para ele não consegue ter as vitórias que ele gostaria, mas, por outro lado, a gente vê que existe uma Suprema Corte talvez muito mais alinhada ao trumpismo em relação ao placar do que antes se pensava. Só um ponto que talvez seja interessante a gente esclarecer para a audiência aqui do Metrópolis é porque que só agora que essas decisões da Suprema Corte estão acontecendo. E é importante dizer que a Suprema Corte, por lá, ela trabalha em termos. Então, são sessões anuais que elas vão de outubro até o fim de junho. E o que acontece é que aqueles casos mais espinhosos, os mais divisivos, eles tendem sempre a ficar para o final. Então, o padrão deles, ele acaba sendo mais ou menos assim. As decisões que elas exigem um pouco mais de negociação interna, mais escrita de votos, contravotos, elas saem justamente nessa última semana. E foi exatamente o que a gente viu agora, nos últimos dias, quando a Suprema Corte ela despachou
as 7 últimas opiniões do termo, todas juntas, inclusive essas que são as mais explosivas, né? Mas tem também uma camada política que ela não pode passar batida, que é justamente que muitas dessas ações do Trump, elas foram assinadas lá no seu primeiro dia de mandato, em janeiro do ano passado, em janeiro de 2025, e a ordem executiva sobre a cidadania por nascimento, por exemplo, ela foi talvez ali uma das primeiras. E tem uma coisa que é importante lembrar também, que uma coisa é o presidente assinar o decreto e outra coisa é esse decreto sobreviver ao caminho pelas cortes inferiores até chegar ao topo. Então, levou talvez ali um pouco mais de um ano para que esses casos amadurecessem, para que eles pudessem subir pela estrutura judicial e aí finalmente chegassem até a Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, não é como se a Suprema Corte ela estivesse dormindo até agora. É que a máquina judicial dos Estados Unidos ela acaba sendo bastante lenta pela maneira como ela está desenhada, né? E aí coincide com esse quase aniversário de 250 anos da independência do país e o Trump levando essa bomba agora. Bom, eu queria deixar claro para quem está nos assistindo algumas vitórias e as derrotas dessa semana aí para o presidente Donald Trump. Houve a questão da cidadania automática para quem nasce nos Estados Unidos, derrota de Donald Trump. Proibição do presidente de demitir diretora do Banco Central Americano, Fed, mais uma derrota para Donald Trump. Contabilização de votos enviados pelos Correios, derrota de Trump. Manutenção de condenação de Trump por abuso sexual, derrota também. Manutenção de demissão de uma agência reguladora pelo presidente, essa é a vitória. E proibição de atletas transgênero em competições femininas, mais uma vitória de Donald Trump. E fim de restrições a gastos coordenados entre campanha de partidos e políticos, vitória de Donald Trump. Bom, de tudo isso que eu citei aqui, todas essas vitórias e derrotas, Urian, qual seria a decisão mais importante neste momento para o país, para os Estados Unidos? E o que pode prejudicar, de fato, Donald Trump de todas essas questões? Então, de tudo isso que a gente acabou de falar aqui de derrotas e vitórias, o que foi benéfico para ele e o que foi benéfico para o país? A gente pode dizer, Neila, que basicamente tudo aquilo que diz respeito ao funcionamento doméstico dos Estados Unidos, ou seja, até mesmo dessa possibilidade dele muitas vezes demitir lideranças dessas agências norte-americanas, na questão doméstica, dá para dizer que existe ali uma certa flexibilidade que foi dada para ele pela Suprema Corte. Então, ele pode trabalhar um pouco com isso. Já na questão e aí eu colocaria uma exceção, que é o caso da Lisa Cook, governadora do Banco Central norte-americano. Então, a mensagem que é dada para ele é meio que, olha, você pode ter um controle maior sobre essas agências, pode haver uma concentração maior de poder do presidente em relação a elas. Acontece que não vai ser a mesma coisa em relação ao Banco Central, então dá para dizer que o Banco Central está ainda um pouco mais protegido, e em relação à política externa já não. A gente já vê a Suprema Corte sendo talvez um pouco mais resistente em relação àquelas que são as bravatas do Trump, tanto em relação às tarifas, em relação também ao direito de pessoas que nascem nos Estados Unidos terem a cidadania norte-americana. Então, eu acho que a gente poderia dividir aí essas duas frentes, uma vitória e a outra em relação à política externa, ele está sendo talvez um pouco mais contido. Ele fala que ele vai tentar, a partir de agora, buscar outros meios de contornar essa decisão, principalmente da questão do nascimento, falando que o Congresso norte-americano, por meio de alguma lei, vai tentar controlar isso, mas fato é que é bastante improvável que isso aconteça por lá, porque ele não vai ter sequer o apoio dos democratas, né? E a gente já viu nas últimas semanas republicanos votando junto com democratas, porque já existe hoje uma ruptura
uma rachadura dentro do Partido Republicano de pessoas eleitas. E curioso também que sai uma pesquisa recentemente também, dizendo que cada vez mais, Neila, jovens republicanos também têm se distanciado do trumpismo, não porque são mais moderados, mas porque dizem, e aí sim, também por conta das ações externas do Trump de guerra no Oriente Médio, que ele tinha prometido que não ia mais se envolver nisso, estão querendo talvez um pouco mais de America First do que o Trump tem entregue. Então, é curioso a gente pensar nisso tudo, né, como se esse movimento do presidente ele tivesse sendo rachado em três. Uma parte que acaba sendo um pouco mais moderada do que ele, uma parte menor que continua apoiando o Trump incondicionalmente e uma outra ainda mais radical do que ele, que começa a se distanciar do movimento porque querem um pouco mais de isolacionismo que ele promete. Entendido, cenas para os próximos capítulos. Vamos ver como é que vai ser levada essa questão, principalmente do turismo de nascimento nos Estados Unidos, questão que Donald Trump não gosta nem um pouquinho. Urian Fancelli, obrigada, meu amigo, pela participação aqui, pelas explicações para mim e para quem está nos assistindo. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui.